É uma satisfação muito grande poder estar aqui na casa do Senhor nesse belo sábado. A temperatura diminuiu um pouco, mas o sol está radiante lá fora e que Deus possa abençoar a vida espiritual de cada um de nós também aqui juntos. Nós estamos dando continuidade a esta série que é sobre o livro Orientação da Criança, mas eu tenho algumas ponderações antes de nós entrarmos no próprio livro. Eu sempre digo que a gente tem que ser proativo. E eu tive que correr em casa para pegar o meu pointer aqui por algumas dificuldades técnicas. Mas a gente espera o problema surgir para depois tentar remediar, quando o bom seria a gente sempre carregar junto. Se puderem colocar a imagem ali das nossas considerações, o tema, como você pode ver, eu não sei se está bem nítido ali, é um título um pouco curioso, Em um banco de 3 pernas. Essa ilustração é usada comumente em outras áreas ali, mas eu achei que seria pertinente também para as nossas considerações aqui. E mais para frente a gente vai falar o que isso tem a ver. Mas a realidade é que o nosso mundo enfrenta dificuldades e um dos textos mais importantes sobre esse assunto, eu creio que é o texto de Malaquias, capítulo 4. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe junto a leitura. Nós vamos ler todo um capítulo da Bíblia para introduzir, mas depende do tamanho do capítulo também, né? Aqui diz o seguinte: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E aí os 2 textos significativos para nossas considerações. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nesse capítulo nós temos alguns contrastes interessantes. Em primeiro lugar, a manifestação de juízo de Deus é evidente. Deus há de castigar aqueles que não seguem os preceitos que foram estabelecidos ou comunicados através da lei de Moisés. Mas, ao mesmo tempo que o mundo está numa crise e numa tremenda convulsão, na iminência da manifestação punitiva do juízo de Deus, porque aqui fala do grande e terrível dia do Senhor, o texto também fala da manifestação do profeta Elias, que alguns querem dizer que esse profeta Elias, pelo menos quem segue o Espiritismo, crê que é uma reencarnação do profeta Elias. Nós cremos que não é assim, que o homem morre uma só vez e depois disso vem o juízo, de acordo com o que diz o livro de Hebreus. Mas que o mesmo princípio reformador que o profeta Elias levou a cabo, haveria de se manifestar nos últimos dias. Agora você já viu
que essa obra de reforma é definida de uma maneira bem clara com 2 componentes. Quais são eles? Restaurar ou converter, que é algo sobrenatural, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então seria praticamente minimizar esse conflito entre gerações, onde pais e filhos parecem que não se entendem mais. E aqui o texto está sugerindo uma restauração do núcleo familiar de acordo com o plano divino. Mas o texto também diz que se esta restauração do círculo familiar não ocorrer, Deus se manifestará, e a última sentença do Antigo Testamento diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe que muitas das civilizações do passado que se extinguiram, elas se extinguiram em princípio, ou começando com o esfacelamento do núcleo familiar. Assim ocorreu com Roma e com muitos outros impérios também. Mas, em realidade, o nosso mundo hoje está praticamente cambaleando, se esfacelando, principalmente na dimensão sociopsicológica, espiritual, moral, etc. Nós consideramos, já faz algum tempo aqui, 6 grandes revoluções que mudaram, alguns meses atrás, que alteraram a configuração da família ao longo dos últimos 200 anos, desde o início da Revolução Industrial. Mas, depois disso, eu acrescentei uma a mais e agora temos 7, pelo menos na minha lista aqui, de grandes revoluções que alteraram a família. Não vamos voltar mais a isso, porque não seria oportuno e não temos tempo para isso. Mas uma das coisas que tem alterado significativamente a configuração da família é o que se chama de marxismo cultural. De acordo com eles, a religião e também a família, segundo os meios tradicionais, são instituições de opressão, de domínio, que devem ser superadas. É lógico, eu não estou dizendo que todos creem dessa maneira, mas, em essência, esse é o caso. Então, o marxismo econômico faliu, em grande parte, mas o marxismo cultural continua e tem forjado a nova geração, inclusive a nova geração americana. Mas é uma ideologia que tem se fomentado, e isso tem ajudado a desestabilizar a questão da família. Um outro, e a doutora Leila conhece muito de psicologia, é a questão da psicologia evolucionista. Em realidade, para muitos deles, a questão de gênero não é um estereotipo que é atribuído à pessoa, ou seja, o gênero é uma coisa que foi imposta a mim, quando em realidade é uma questão mental. O gênero é como eu me sinto, se eu me sinto de um jeito ou do outro, está tudo muito bem. E então nós temos hoje tudo aquilo que nós conhecemos. E a revolução global e do queering, que a gente falou na outra ocasião ali, onde tudo vale, o que importa é o meu instinto. Você já ouviu há muito tempo, tinha um pensamento que dizia assim: é proibido proibir. Então, tudo o que interessa é o que eu sinto e como eu posso expressar isso. E você não tem o direito de dizer como eu devo usar a minha cabeça ou o meu corpo. Isso é um direito pleno que eu tenho. Eu poderia mencionar vários outros, até agora, por incrível que pareça, é um retorno praticamente do sodomismo no nosso mundo. E de outras coisas mais. Eu acho que nunca houve
uma convergência na história humana de tantos diferentes fatores corrosivos à família e à estrutura básica da sociedade como o que nós estamos enfrentando hoje. Eu ainda dei uma olhada ontem nesse site que está ali projetado. Esse é o site que fala dos diferentes gêneros que existem hoje. E temos hoje 117 gêneros oficialmente reconhecidos. E se você não está satisfeito com nenhum deles, por mais que você entenda de inglês, é quase que impossível você decifrar toda a terminologia que aparece ali, todos os termos, sem usar o dicionário. Mas se você ainda não está satisfeito e não se enquadra em nenhuma dessas opções aqui, você pode montar a sua, propor e eles acrescentam ali. Agora, a grande pergunta é, o nosso mundo hoje, ele é extremamente desafiador. Então, quando vem aquela história assim, não, mas eu eduquei meu filho dessa e dessa maneira, você tem que educar da mesma forma. Eu creio que o princípio é válido, mas educar da mesma forma não é tão fácil. Nós não podemos ser só negativistas, porque Deus existe, Ele cuida dos seus filhos, e existe muita coisa boa nesse mundo, e existem famílias e igrejas com valores. Então a gente tem que reconhecer que tem os dois lados da moeda, e não está tudo perdido. Mas eu lhe digo uma coisa, nós estamos, quem tem filhos pequenos, estão criando os seus filhos para enfrentar um mundo extremamente desafiador e que tem cada vez se tornado mais e mais desafiador. Se nós não tivermos um núcleo, um sustentáculo forte, serão vítimas de uma sociedade que é extremamente antagônica aos valores da fé cristã e da moralidade. Agora, como nós podemos vencer ou ganhar a guerra cultural que nós estamos enfrentando em nossos dias? Eu gosto muito desse pensamento do famoso C.S. Lewis, e ele diz ali, na tradução embaixo, a educação sem valores, por mais útil que seja, parece fazer do homem um diabo mais astuto. Eu prefiro a palavra astuto do que inteligente para clever ali. Mas é basicamente o que ele está dizendo. Você pode ter, eu não sei quais são os seus valores, mas uma das coisas que me deixam mais tristes é quando a gente fala com alguns colegas e algumas pessoas e você pergunta, e como está o seu filho? Bom, ele se formou em tal universidade, está fazendo isso, tem uma brilhante carreira pela frente, etc, etc. E como vai a religião? Bom, esse é o seu ponto fraco, né? Caramba, nós não podemos vender a nossa alma por qualquer coisa. Essa deveria ser a grande prioridade da vida. Tudo mais vai passar. Os seus diplomas se vão. Os seus títulos, o seu currículo vai desaparecer. O que vai permanecer é aquilo, os valores eternos que devem ser mantidos. Eu gostaria só de voltar ao nosso texto que a gente leu, os 2 últimos versos desse pequeno capítulo que dizem: E eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nem tudo depende da gente. Você pode fazer o seu melhor e pode não conseguir o resultado que gostaria, porque em educação A mais B nem sempre é C, pode ser até Z. Mas nós temos que fazer a nossa parte e perseverar no Senhor.
Agora, voltando àquela analogia das 3 pernas ali, que você... Quem me chamou a atenção para isso foi uma vez um indivíduo que eu estava viajando, voando de Chicago para South Bend, um voo de 20 minutos apenas, e tinha do lado um americano que era natural de South Bend, e ele me queria falar, e então nós começamos a dialogar, ele me perguntou o que eu fazia, o que era, e tal, e coisa. E aí eu perguntei para ele disse, você mora aqui? Sim. Você tem família? Ele disse, eu já tive uma família. E eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Ele disse, a minha esposa me abandonou e minha família por justa causa, porque eu priorizei o trabalho acima da família. E aí ele me disse, você sabe que a vida é como um banquinho, um banco com 3 pernas. Uma é o trabalho, a outra é a família e a outra é a religião. Num banco de 3 pernas, se um cai, não se sustém. E eu achei interessante essa analogia. E nós vamos adaptar um pouquinho para o nosso interesse aqui, não seguindo o que ele falou. Em primeiro lugar, eu creio que a primeira perna desse banco podia ser chamado círculo familiar. Eu coloco círculo familiar e não família por uma razão. Porque pode ser que você seja solteiro e você não tenha uma família, mas o lugar onde você vive, onde você está, aquilo é o seu círculo familiar, mesmo que você esteja sozinho, ou com algum amigo, uma pessoa assim. Mas eu creio que o círculo familiar é a base, é o sustentáculo de todas as coisas, independente de como seja a sua família. Há um texto bíblico que é muito conhecido, e ali diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto fala que educação não é uma intervenção, não é um momento apenas, é um processo que dura a vida toda em todas as circunstâncias. Deitado em casa, assentado, caminhando em tudo que é lugar. Então é uma espécie de um discipulado que você faz dos seus filhos. Transmitir para as novas gerações os valores que você tem da fé e da moralidade. Mas aqui você tem exemplos bíblicos de pessoas que foram para lugares bem desafiadores. Mas aquele lastro de fé e de moral que receberam na sua casa não foram abandonados. Você tem José, lembra que quando ainda adolescente, menino praticamente, foi levado para a corte de Faraó. Imagine o que era o império egípcio daquela época. Depois Moisés, também há uma experiência semelhante. Samuel, no meio da corrupção dos filhos de Eli. Você tem Daniel e seus companheiros, porque pior do que o império neobabilônico. E Jesus, também enfrentando os desafios daquela época, tendo sido educado onde? Nazaré, que era proverbial até por sua situação. Pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? Lembram disso? E Timóteo, diz que porque tu aprendesse as sagradas letras aos pés da tua mãe, etc. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês 2 textos de Ellen White sobre esse assunto e tirados do livro Orientação da Criança e que são muito significativos. O primeiro deles na página 361, se você tiver o livro, eu usei a paginação do livro encadernado mesmo, diz o seguinte:
Cada família é uma igreja, sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração deles trabalhar para a salvação dos seus filhos. Qual é? Não, a primeira consideração é trabalhar ao máximo possível para conseguir os recursos, e o que sobrar de tempo a gente dá um jeito, né? Não, a primeira. Quando o pai e a mãe, como sacerdotes e professores, ou o pai sacerdote e a mãe professora da família, assumem sua inteira posição ao lado de Cristo, exerce-á no lar boa influência, e essa influência santificadora será sentida na igreja e reconhecida por todo o crente. Devido à grande falta de piedade e santificação no lar, a obra de Deus é grandemente impedida. Nenhum homem pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica e em suas relações comerciais. Se a nossa igreja está morna ou fraca, tenha certeza que é porque a casa não está indo muito bem. Tenha certeza disso. Agora, e o que você me diz dessa declaração? Muitos parecem pensar que a decadência na igreja, o crescente amor aos prazeres, resultam da falta de trabalho pastoral. Verdadeiramente, a igreja deve ser provida de guias e pastores fiéis. Mas os pastores podem fazer seu trabalho com fidelidade e bem feito, e ainda isso pouco adiantará se os pais negligenciarem a sua obra. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. A menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir o seu dever. Sabe que essas citações deveriam ficar gravadas na mente de cada um de nós. A segunda é a escola sabatina. Lembram que a família eu coloquei como a base, a escola sabatina como um complemento. Sabe que a escola sabatina é o termômetro pelo qual se mede a espiritualidade de uma igreja. Você sabe como é que está a coisa. Agora, alguém me disse que hoje os tempos mudaram e que nós somos, boa parte de nós somos adventistas 7-Eleven. On the seventh day, at the 11th hour, when the worship service starts. Ou seja, nos adventistas do sétimo dia, às 11 horas, quando o culto começa. Como seria diferente se nós tivéssemos um pouco mais de entusiasmo pela escola sabatina e pelo estudo da palavra de Deus? Aqui nós temos duas declarações curtas. Nossas escolas sabatinas não são nada menos que sociedades bíblicas e no santo trabalho de ensinar as verdades da palavra de Deus podem realizar muito mais do que até o presente. Então pode-se melhorar nesse sentido. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Na Assembleia da Associação Geral de maio de 1922, quem foi lá naquela época podia ver um grande coração colorido vermelho. E artérias saindo e dizendo que o coração, aliás, a escola sabatina é o coração da igreja. Em alguns lugares o coração já está com um ponte de safena. Em outros lugares já está à beira do infarto. Agora, você que tem que avaliar como é que é isso. Eu acho que nós podíamos, quem sabe, melhorar um pouco. Você está de acordo ou o quê? Ok. A terceira é o sistema educacional que dá apoio. O maior desafio da educação contemporânea é que em casa você transmite valores. Quando você os filhos vão para a escola, muito disso que foi construído é desconstruído.
Boa parte do ensino hoje é uma espécie de desconstrução dos valores que a família dá. E esse é um grande desafio. Vamos ler só um texto aqui? Nossas ideias acerca de educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há necessidade de um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que a apresentação de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Você percebe que a educação é todo o tempo e o tempo todo? Essa é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente acha que não importa a escola onde eu ponho o meu filho, o que ele recebe lá. Você sabe que por uma negligência nesse lado, as coisas podem cair por terra. Nesse livro, em pouquinhas palavras, esse é um famoso livro que estuda como as universidades americanas perderam a sua confessionalidade, quer dizer, se separaram das igrejas. E ele diz que ele fala de 3 fatores. Em primeiro lugar, a religião passou a ser tarefa dos especialistas. Não mais a cultura da universidade, mas de um indivíduo só. Não, aqui é só o capelão e o pastor. Ok, está tudo bem. Não, é tarefa de todos nós. Se você transfere para a igreja a sua responsabilidade de casa, não há como continuar. A coisa vai fracassar. Em segundo lugar, a religião perdeu o seu lado doutrinal. É só existencial. Jesus me ama, Jesus está conosco, aquele negócio todo que todo mundo fala. Não tem como. Então por que eu devo ficar nessa igreja se é igual às demais? A diferença é que dá o sustentáculo. Em terceiro lugar, por um grupo descomprometido de líderes da universidade, o que foi construído pelas gerações do passado se foi, e o caminho é quase irreversível, mas pode-se ainda recuperar. Bom, apenas recapitulando, eu creio que nesse nosso banquinho, ou banco de 3 pernas, o círculo familiar é fundamental, a escola sabatina e o sistema educacional. Esse seria praticamente o nosso arsenal para preparar as novas gerações para os grandes desafios que a cultura moderna, a nossa cultura contemporânea tem a enfrentar. E nós precisamos trabalhar juntos. E a família não pode ser substituída por nada a mais. Se um dessas pernas cair, o banco de 3 pernas não se equilibra. E uma sugestão, nós estivemos até agora lendo esse livro aqui, pelo menos, e a ideia é que você leia o livro realmente, em casa, em família. Mas mais do que isso pode se tornar o início de uma nova fase. Eu estava fazendo uma vez uma programação de fim de semana em Santa Catarina. E aí a pessoa que estava coordenando o evento me chamou a atenção de um casal, melhor dito, de uma família. O casal e 2 filhos. E eles eram pessoas bem abastadas assim. E um dia os pais em casa raciocinaram da seguinte forma: a gente sempre deu presente para os nossos filhos aqui e ali, uma coisa e outra, mas que legado eles vão levar de casa depois que saírem? E aí eles decidiram fazer o seguinte: comprar, cada um tinha a sua Bíblia já com certeza, mas comprar um determinado livro de Espírito de Profecia, ou seja, de Ellen White, e ler em família.
no final, à tarde, voltando de casa e tal, depois da janta, eles se sentavam, liam algumas páginas, quem sabe até um capítulo, cada um sublinhava e depois eles discutiam entre si. E assim, aquela família decidiu montar uma biblioteca para cada membro da família. E, em vez de um livro só, compravam 4, um para o pai, para a mãe, para o filho e para a filha. Isso fez uma grande diferença. E lá em casa, nós decidimos fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Eu acho que você deixa um legado. Você pode argumentar, sim, mas hoje todos os livros de Ellen White estão disponíveis na internet. Tá bom, o nosso site do White Estate é o site da igreja mais acessado da igreja mundial. Mas não, aquilo é bom para pesquisa, e você pode ler aqui e ali, mas não tem como você manusear um livro, porque todos os sentidos estão envolvidos. Você tem o tato, aqui eu estou pegando ele, eu estou vendo a consistência dele, o tamanho, etc., do que meramente você vê uma página na internet que é igual para todos os livros, praticamente. É lógico, se você não tem outra forma, leia online. Mas o livro físico não vai ser substituído. Eu creio que essa é uma ideia. Você podia começar com esse e partir para algum outro que, quem sabe, vocês como família decidirem escolher. Bom, chegou o momento do nosso estudo aqui. E nós temos a doutora Leila conosco, que é psicóloga, e também um médico conosco. Já pensou, nós importamos um médico para ajudar conosco, o Diego Wolff. E vamos trocar algumas ideias sobre aquilo que vocês já leram. Pode ser do meio. Pessoas importantes sempre ficam no meio. Quando Jesus foi crucificado, ele ficou no meio também, né? Deixa eu só, antes da gente falar, deixa eu só mostrar essa pequena Bíblia que eu decidi trazer a propósito hoje. Eu ganhei dos meus pais quando eu não sabia ler. É aquela tal Bíblia que era impressa na Inglaterra ainda, que alguns conheceram, e todas as tardes, quando dava, e principalmente nos sábados à tarde, a minha mãe lia o ano bíblico para mim enquanto eu não sabia ler. E isso fez muita diferença. Você sabe, hoje seria o aniversário da minha mãe. Agora, diz que no céu muitos dos remidos vão agradecer aos seus pais, especialmente à mãe, pelo legado que deixaram. Bom, eu já falei demais e puxa vida, é doutor Diego, doutora Leila aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você está dando troco, hein? Ok, nós estamos na lição de número 6. E temos aqui a primeira pergunta. Diego, que coisa importante precisa ser feito antes que a correção seja administrada? Lembrando que o nosso assunto ainda continua sendo a disciplina. Bom, pela minha vasta experiência de 2 anos, como pai... Deixa eu corrigir você antes se você continuar falando. Não importa tanto o tempo de serviço, você é o pai mais recente do que nós aqui. Então, você tem uma experiência mais atualizada que a nossa. Isso pode ser bom ou ruim, né? Bom, ainda bem que não é pela minha experiência, mas pelo que a gente vem lendo e vem aprendendo. E o que você faria se uma pessoa com uma experiência nessa área, um escritor na área de família, ou algum outro escritor famoso, sei lá, chegasse para você e falasse assim, ó, pela minha experiência, que é vasta, eu tenho um conselho que nunca falhou. O que você faria?
Seguiria ou não? E é exatamente o que Ellen White fala para a gente nesse parágrafo como resposta. E ela fala exatamente isso. Ó. Eu nunca soube, em caso algum, que esse método que eu vou falar para você agora falhou. Sempre deu certo. E o que ela falou? Não tem como a gente corrigir uma criança se ela está com raiva. Tá? Então, se ela fez alguma coisa para você e ela está lá irada, o que você deve fazer? E vem a resposta dela, que nunca falhou. Antes de corrigir essa criança, pai, mãe, vá e pede ao Senhor que abrande e domine o coração de vossos filhos. E Ele vai dar sabedoria para vocês lidarem com eles. Então, esse é o conselho. Antes da gente fazer qualquer coisa, você não sabe, saia, ajoelhe, ore. A gente tem inúmeros exemplos que Ellen White fez isso em alguns momentos, que ela teve que sair, porque ela não teve só os filhos dela como sobre ela, teve outras crianças também que ela teve que cuidar. E esse foi um exemplo. E é uma escritora vasta. Isso na questão da criança. E agora para a doutora Leila, se o pai está irado, que vem a segunda pergunta para a gente, fala assim, o que acontece quando a criança é disciplinada com raiva, com ira? O que acontece? Olha só, nós todos somos diferentes, não é verdade? As crianças também são diferentes. Existem crianças mais sensíveis que outras. Nós temos 2 filhos, 3, 4, 5, um não é igual ao outro. O que a gente percebe que acontece é que a criança, a iatrogenia, exatamente o que se dá, doutor Diego. A iatrogenia no sentido de que, em vez de ser positivo, vai ser negativo aquela palmada ou aquela disciplina dada de forma irada, dada de forma sem controle. E o que acontece a longo prazo se os pais ou as figuras de autoridade demonstram uma autoridade ou um autoritarismo, que é melhor do que autoridade, abusivo, porque todo autoritarismo é abusivo, nós vamos ter, lá na frente, pessoas com problemas de autoestima, baixa autoestima, pessoas com problemas de relacionamento com Deus. Temos que entender que nós, os pais, nós, as figuras de autoridade, estamos aqui para representar Deus. E quando um pai se diz temente a Deus e bate com ira, e bate sem saber exatamente nem por que está batendo, só para descarregar as frustrações, as suas dores, ou porque parece com a mãe, e a mãe bate, ou porque parece com o pai. E, na realidade, às vezes, os nossos filhos expressam os nossos próprios defeitos. Concorda com isso? E isso é uma denúncia, e isso nos dá raiva, porque quando ele está fazendo aquilo, eu me vejo naquilo ali, não é? Então, por favor, a irmã White fala uma coisa tão linda, ela fala que Deus está ali para você, se você tem dificuldades, e que não duvide disso. E outra coisa que ela fala também, é que Deus também está ali olhando para você quando você é abusivo. Se arrependa, sabe? E procure o domínio próprio. E não duvide de Deus. Ele é capaz de mudar você, enquanto pai. Agora, doutor Diego. De novo. É você de novo, doutor Diego. Doutor Diego, a gente vê aqui uma coisa... Aliás, você falou da experiência da irmã White. Nós sabemos que o Espírito de Deus estava com ela, não é? Agora, a gente sabe que existem 2 forças, não é verdade? Uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra cósmica, não é verdade? Aí eu pergunto para você uma coisa. Quem você acha, quem é agradado, sabe? Quando os pais pensam que podem falar de qualquer maneira, de maneira rude, de maneira impensada, de maneira abusiva com seus filhos. Quem você acha que é agradado? Acho que só tem um ser, não vou nem dizer uma pessoa, né? Um ser que se agrada com isso, né? Esse ser é Satanás. Mas eu queria trazer isso para uma forma mais prática para a gente pensar o porquê que ele faz isso, né? Por que ele se agrada com essas desgraças, por assim dizer. Por exemplo, quando a gente está ruim, que a gente está em dívida, tá? E a gente encontra que a gente fica mal, ou a gente tira uma nota baixa na escola, e a gente fica mal por isso, tá? Mas se a gente encontra, a gente começa a conversar com os nossos colegas e está todo mundo endividado.
Ou a gente começa a falar com os nossos amigos de escola e está todo mundo com a nota baixa. A nossa nota não mudou, mas o meu sentimento começa a mudar. Ah, eu não estou tão mal assim, está todo mundo mal. Satanás, ele foi expulso do céu. E ele ficou irado, ele ficou com raiva. E ele tem um sentimento de tirar toda a alegria de todo mundo para fazer igual. Ele quer que você esteja igual, ele quer que você fique com a nota baixa, ele quer que você fique irado. Ele quer que você faça isso, porque desse jeito, se ele faz uma vírgulazinha de errado, o texto pode estar certo, ele muda a vírgula. Acabou, para você já era. Perdeu a salvação. E aí? Ele não precisa mudar a sua vida inteira, você não precisa ser a pior pessoa, ele precisa mudar alguns aspectos. Ele está na lama, ele quer te levar na lama também. E o texto é muito interessante, porque ele fala assim, o motivo que ele faz isso. Eu queria ler textual para ficar um pouco melhor. Assim se enganam eles a si próprios e agradam a Satanás, que exulta em que a graça de Deus não seja por eles considerada suficiente para vencer as fraquezas naturais. Deus quer que nós tenhamos domínio próprio. Deus quer que a gente se controle. E Satanás fica extremamente feliz quando a gente perde esse controle. Simples assim. Satanás. Vamos para a próxima pergunta? Alguém quer complementar? Eu gostaria de complementar. O que a gente tem que entender é que emoção é contagiante. Vocês já viram pessoas que entram no ambiente e iluminam? Não é verdade? E também tem aquelas como aquele desenho animado antigo, ó céus, ó vida, ó azar. As crianças são muito susceptíveis a essa questão emocional. Pais e mães, e isso me preocupa aqui nessa terra, porque a gente deixa os nossos filhos, não é uma crítica, às vezes não há outro caminho, mas a gente deixa os nossos filhos numa cuidadora, eu não sei como é que é o nome, mas deixa lá, pega de noite, estamos cansadas, e tudo que a gente quer é colocar a criança para dormir. Veja, não é uma condenação, mas é algo que a gente tem que pensar. As crianças precisam sentir o prazer que é ficar com o pai e a mãe. Sabe por quê? Para a gente ensinar essas crianças a serem cúmplices. Se eles errarem, se eles estão fazendo alguma coisa errada, eles não vão ter medo da palmada no bumbum. Eles vão confiar que o papai e a mamãe são, legais. Aí eu vou chegar e vou dizer assim, mamãe, sabe o que aconteceu hoje? Olha, eu menti por causa disso, disso, disso. E uma mãe sábia vai entender que nem sempre a vara é necessária. Não é verdade? Então, cuidado com o clima que você imprime em casa. Existem mães que estão sempre cansadas, existem pais que estão sempre irritados. Por favor, não é esse o ambiente que Deus quer para a gente. E aquelas pessoas com depressão, procurem se tratar, porque hoje a gente já sabe que existem vítimas, crianças, vítimas de pais deprimidos. A depressão é uma doença e merece tratamento. Ellen White chega a dizer que os animais se sentiam melhor na presença de Jesus. Sim, sem dúvida. Então, cada um tem uma influência. Sem dúvida. De uma forma ou não. Uma coisa são as palavras, mas dá uma impressão que existe uma influência não verbal. Sim. Até. Uhum. E é energia. Veja, eu estou falando que é uma energia. Existem pessoas que até ao toque... Lembrem aquela mulher que tocou em Jesus, no meio de uma multidão, não é? Mas, Senhor, ele perguntou aos discípulos, e os discípulos falaram para ele o quê? Senhor, como é que tu queres? Tanta gente aqui tocou, e como é que tu sabes? Que de mim saiu o poder. Sabe, tente tocar numa pessoa. Posso tocar o seu braço? Primeiro, gente, a gente tem que ser... Tudo que não é consentido é abusivo. Então, posso tocar no teu braço? Obrigada. Não é? A gente vai Saiu ver. Energia? Saiu uma energia poderosa do Dr. Diego. Não saiu poder, não. Nós, os humanos, não temos essa experiência aqui. Nós temos, sim, nós temos o calor. A gente sabe que gera no nosso cérebro algumas coisas importantes. Então, por favor, cuidem com o senso de humor de vocês. Mas eu acho que tem um momento que, em alguns momentos extremos, que às vezes uma vara é necessária, certo? Pastor, com a sua vasta experiência de ter apanhado muito como criança,
Quando será que isso seria necessário? Para começar, eu nunca apanhei. Para mim, as palavras eram mais duras do que qualquer outra coisa. E minha mãe, quando a Marli e eu nós começamos a namorar, e ela me perguntou, eu disse, eu nunca apanhei. Ela duvidou até que perguntou para minha mãe. Então, palavras às vezes podem ser, mas aqui, pelo menos o texto nos diz aqui, que quando todos os demais métodos mais brandos fracassarem e não se conseguir, esse seria o último estágio praticamente ali para sentir, especialmente quando a autoridade é desrespeitada. Mas em meia dúzia, em poucas palavras, e se a criança chega, doutora Leire, e diz assim, se você me tocar, eu vou chamar o 911. O que você faria? Chamar o 911? É. Ok, primeiro eu quero saber... 911. 911, of course. Agora, primeiro eu gostaria de saber o que está envolvido nisso daí. Não é verdade? Vai chamar o 911. Mas por quê? É agressivo? É o quê? Não, filho, vem cá, vamos conversar. O que está havendo com você? O que aconteceu aqui? Porque nós não somos claros. Já notou isso? Nós não somos claros. Olha só, eu vou disciplinar você por causa disso, disso e disso. E, às vezes, pastor, a gente vai logo na palmada. E a gente condiciona crianças a aguentar a dor. Mas não é verdade? Então, cuidado com isso. A palmada, em último caso, uma vez na vida, em algum momento, eu não conseguiria bater sem raiva. Eu não conseguiria bater sem raiva. Então, por favor, teu filho vai chamar alguém, pare e pense antes como eu estou fazendo isso. Veja, eu tenho duas perguntas para você. Essa foi só uma extra. De número 5 aqui, que perguntas os pais devem fazer a si próprios antes de utilizar a vara? Acho que você até já respondeu em parte, mas pelo menos um pouquinho mais, se você puder acrescentar. Olha, eu diria que colocar Deus em primeiro lugar. É a resposta aqui, né? Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Isso significa o quê? Quando as crianças são muito pequenas, as nossas respostas têm que ser mais imediatas. Não é verdade? Criança pequenininha, ela não retém muito tempo na memória aquilo que ela fez errado. Então, a minha sugestão é, a criança bateu, pega na mão. Pega na mão da criança. Poxa, filho, isso machuca. Você não pode fazer isso. E muda o assunto. Puxa vida, olha aquela luz lá em cima. Sabem? Mudem, direcione o foco para outra área, mas corrijam. Quando as crianças são maiores, que vão crescendo, elas já retêm mais a memória, né? Então, as coisas não precisam ser tão imediatas, porque a criança não vai esquecer. Uma menina de 2 anos, eu não vou disciplinar pelo que ela fez ontem. A memória dela está lá longe. Ela não vai entender. Agora, um adolescente, um pré-adolescente, uma criança de 7, 8, 9 anos, eu posso esperar até que eu mantenha a calma. E quando eu estiver dentro do meu domínio próprio, guiada pelo Espírito de Deus, com a certeza de que eu não serei abusiva. E vou pegar aqui o que o pastor falou. Os abusos verbais são tão graves como os abusos físicos. O que eu estou querendo dizer? Tudo é abuso. Tudo que foge ao controle de Deus é abuso. É abusivo, em qualquer relacionamento. Respondi? Com certeza. Você não precisa duvidar da sua própria palavra. Obrigada. Okay. Para o Diego. Para quem? Diego. Diego, eu acho que eu estou implicando com você hoje, né, Diego? Eu vou me dominar. Bastante. Eu vou respirar fundo. Então, Diego, o que deve fazer alguém que, mesmo que tenha boa vontade, ela arruína a sua família? Eu tenho boa vontade, mas tem alguma coisa que eu faço que arruína a minha família. O que é isso?
Quando eu estava lendo esse guia de estudo e cheguei nessa pergunta, eu falei, essa pergunta é mais fácil de responder, eu não preciso fazer nada. É só eu ler o livro e não fazer nada. Não colocar nada em prática que está tudo certo, arruinou a família. Né? Então, eu olhei e falei assim, nossa, muito forte isso. E a resposta disso envolve um pouco de uma história pessoal. Né? Meu pai já esteve aqui, pastor Jaime ali, todos conhecem. Meu pai já esteve aqui, já falou, teve falhas na criação com os filhos, eu acho que a criação foi muito boa, mas todos os pais, depois de um tempo, acho que fazem uma reflexão e falam, e dizem que erraram alguns pontos. E meu pai, uma vez falou, acha que de vez em quando deu umas palmadas demais. Né? E chegou uma época na vida que as palmadas pararam, e as conversas começaram. E eu comecei a achar pior a época das conversas que a época das palmadas. Porque a época das palmadas, acontecia a palmada, eu achava que tudo certo, o erro passou, acabou, paguei meu pecado, acabou. Mas quando as conversas começaram, eu tive que começar a pensar no que eu tinha feito, e isso foi pior. Pior num sentido para mim na época. Porque eu, criança, pensava daquele jeito, eu achava que era melhor me livrar rápido da situação. Mas com aquilo vem o amadurecimento, que você faz a criança pensar. Então, quando eu cheguei nessa parte, eu lembrei dessa minha história. E o texto fala assim, nunca levanteis a mão para lhe dar um tapa, a não ser que possais, com clara consciência, curvar-vos diante de Deus a pedir uma bênção sobre a correção que está prestes a dar. Incentivai o amor no coração de vossos filhos. E se você deseja acabar, arruinar com a sua família, é isso. Faça uma força bruta e certamente você terá êxito nisso. Algum complemento? Vamos em frente. Agora a gente viu, pela força já não dá, pastor Tim. Pela força não dá. Então como que a gente alcança o coração dos nossos filhos com a disciplina? Se com a força não dá? Em certo sentido, até você já tocou no assunto, mas o que não é muito fácil, a tendência quando uma criança erra, é você pagar olho por olho, dente por dente, praticamente. Mas o que é sugerido aqui, você falar, se a criança está em idade já que possa entender, e depois orar com ela e exercer a disciplina num clima de oração. Ela vai entender, olha, você errou, tem uma consequência lógica que vai acontecer, mas nós vamos fazer isso dentro de um clima de oração, onde Deus sabe também o que está se passando. Então a oração é fundamental. Se você chegar nesse estágio, eu creio que a ira mais ou menos desaparece até, né? Porque você sabe que está na presença de Deus e não meramente ali se vingando de uma travessura da criança, né? Mas vamos à nossa última pergunta aqui. Doutora Leila, que defeito dos pais mantém os filhos longe do arrependimento? A falta de compaixão, né? Os pais incompassivos, pais que não têm empatia, não sabem se colocar no lugar da criança. Eu acho interessante ler o Espírito de Profecia, a irmã White, essa autora fascinante, porque ela relata algumas coisas interessantes. Ela relata de uma mãe que puxa algo da mão da criança. Lembra disso? E ela fala que coisa horrível, que abusivo. Gente, o que a gente tem que entender é que toda a ação é educativa. Toda ação é educativa. A gente tem que levar os cordeirinhos para Deus. E quando, senhores, as crianças não conseguem ver um pai com compaixão, sabe o que vai acontecer? Vão fugir. Sabe o que vai acontecer? Vão mentir, infelizmente. Infelizmente. Nós temos que criar um vínculo com os nossos filhos de uma forma tão intensa e tão intrínseca que a gente olhe para eles assim e o sorriso a gente já entende. Alguém já teve essa experiência? Esse sorriso é de quem aprontou alguma coisa. Vem cá, o que aconteceu? Vem contar para a mamãe. Gente, e aí você pode dialogar com aquela criança. Mas, geralmente, a gente disciplina mal, sabe por quê? Porque nós não temos regras concretas. Qual o castigo que vai corresponder àquilo?
O que vai acontecer? A gente tem planejamento para tudo, menos para como vamos educar os nossos filhos. Vai poder botar o pé no sofá? Hoje pode, amanhã não pode? Então, fica uma bagunça. Então, temos que ter regras claras, específicas e, acima de Deus, acima de tudo, deixar o Espírito de Deus transitar em nós. Agora, doutor Diego, que última sentença você gostaria que ficasse ecoando na cabeça de todos nós ao sairmos desse lugar aí, de tudo que foi dito? O que você acha que seria, assim, um resumo em uma sentença? Eu escrevi no início do capítulo se eu não me engano, é o capítulo 44 dessa semana, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Entregar os problemas seus e de seus filhos perante Deus. Se a gente conseguir fazer isso, acho que a gente está dando um grande passo. É fácil? Por experiência própria eu falo, para mim não é fácil, porque é difícil. É muito fácil a gente falar da boca para fora, coloca Deus em primeiro lugar que tudo vai dar certo. Não é fácil, mas tente, não desista. E eu acredito que com a ajuda de Deus, Deus vai traçar o caminho certo para você, vai dar as forças. Para você também a mesma pergunta? Olha só, eu li o capítulo, né, e encontrei uma pérola. Eu estava conversando até com meu esposo sobre isso. Que coisa linda. A irmã White fala uma coisa muito interessante e muito... Não, aliás, tudo que ela fala, né? Mas essa me chamou bastante atenção, porque ela diz assim, que a justiça é irmã gêmea da misericórdia. Então, é o amor. A justiça é importante, o que é justo, mas tem que haver a misericórdia, isso é amor. Ela fala isso. E ela fala outra coisa que eu quero deixar rapidinho aqui, antes que o pastor me chame a atenção aqui. Por favor, a irmã White cita, e vocês leram em casa, que uma forma de ajudar as crianças e a qualquer ser humano é, em primeiro lugar, elogiar o que ela faz de bom. Já na psicologia organizacional, a gente fala que a gente tem que pisar no pé do funcionário, sem tirar o brilho do verniz. O brilho do sapato de verniz. Como é que é com teu filho? O que ele escuta? O que eu falo para a minha criancinha da igreja que está lá com a mãe, irreverente às vezes, porque ela é pequenininha, está aprendendo, eu dou um olhar de abraço, de carinho, de afeto, ou eu faço assim... Nossa, essa criança, a mãe está ensinando aquela criança. Eu pergunto a vocês, hoje, como é que é? A justiça é a irmã gêmea da misericórdia. Como é que eu sou dentro de casa? Eu sou justo, mas eu sou misericordioso? Isso é amor. Deus nos abençoe. Gostei muito da sua colocação. E, em realidade, no Desejar Todas as Nações, ela diz isso, a sua justiça, tanto a sua justiça quanto a sua misericórdia derivam do seu amor. Então, a gente tende a colocar justiça e amor como antagônicos, ou seja, opostos um ao outro. Não. O amor é a base de tudo. O amor precisa ser justo, senão não é amor. É abuso. É abuso. Não é amor. Mas que Deus ajude, que possa abençoar a cada um de nós, quer você tenha uma família ou pensa em ter no futuro, seja como for, que nós possamos realmente colocar esses valores, como C.S. Lewis disse, educação sem valores só serve mesmo para criar seres humanos mais diabólicos. E nós temos visto isso na nossa sociedade, mas que aqui tenhamos um reduto e pequenas manifestações antecipadas do que será a vida em família no lar celestial. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês. Ok, vamos nos colocar em pé para a oração. Olha, aproveitando o ensejo, por que você não ora conosco também aqui? Vamos orar, então, ok? Crianças, nós vamos fazer oração agora.
Que tal se a gente colocar juntar as mãos? Vamos juntar as mãos para falar com o Papai do Céu? Ok, vamos falar com Deus então. Senhor nosso Deus, nós te somos imensamente gratos pela paz que brota no nosso coração, pela presença do Teu Filho, pela presença do Teu Espírito, pela Tua presença, Senhor. Amém. Nós te pedimos nessa hora que todas as famílias aqui sejam abençoadas de tal maneira, Senhor, que o Teu Espírito seja a força prioritária dentro de casa, Senhor, orientando. Abençoa as crianças que estão aqui, que possam ser obedientes e amáveis. E abençoe os pais para mostrarem para elas o que é ser obediente e o que é ser amável. Muito obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados, conduza-nos até o nosso lar, fazendo-nos luzes, em nome de Jesus. Amém. Amém.